Há coisas na vida espiritual que são tão silenciosas, tão discretas, tão aparentemente inofensivas, que a gente só percebe depois de muito tempo e geralmente quando já está machucado. E talvez a parte mais assustadora, mas também mais libertadora, é que alguns dos ataques mais frequentes contra os escolhidos de Deus não vêm como tempestades, trovões ou grandes tragédias, mas como pequenas distrações, emoções que passam despercebidas e hábitos que parecem normais. E é exatamente por isso que tantos cristãos fortes, cheios de fé, cheios de planos, acabam se afastando devagarinho, sem nem perceber. E hoje eu quero conversar com você como um amigo. Nada de dedo na cara, nada de julgamento, até porque, vamos ser sinceros, todo mundo já caiu em alguma dessas armadilhas aqui. Todo mundo mesmo. E se você ouvir isso e pensar, nossa, isso aqui parece comigo, respira fundo, tá tudo bem. O fato de você estar aqui buscando entendimento já prova que o Espírito Santo tá te puxando de volta. Mas antes de começar, e eu prometo que vou te entregar isso do jeito mais leve e profundo possível, deixa eu te avisar. Tem uma frase que eu vou dizer hoje que talvez você carregue pelo resto da vida. É o tipo de verdade que abre os olhos, que dá aquele clique por dentro. Então fica comigo até o final. E agora, só um detalhe antes da gente mergulhar. Se você gosta desses vídeos, se gosta de reflexão, que conversa com a alma, que acolhe, que abraça, então já faz o seguinte, deixa seu like maroto nesse vídeo. E se em algum momento desse vídeo você sentir aquele era isso que eu precisava hoje, aí sim você se inscreve no canal como forma de gratidão a Deus. Combinado? Eu confio em você. Agora sim, vamos começar. O tema de hoje é 7 coisas que Satanás usa para tirar um escolhido da presença de Deus e eles nem percebem. Só que antes de eu te explicar todas agora, eu vou te preparar, vou te mostrar os caminhos, as pistas, os sinais, os porquês, porque a grande revelação mesmo, aquilo que te liberta, eu vou te revelar em seguida, assim que eu te preparar. Aí sim você vai entender tudo com profundidade. Então vamos lá. Antes de falar dessas coisas, preciso te mostrar algo que muita gente não sabe. O inimigo não tem pressa. Ele não precisa derrubar um escolhido com um pecado gigante logo de cara. Ele prefere afastar devagar, milímetro por milímetro, porque assim o escolhido nem percebe. É como quando você está no sofá assistindo a algo e, sem querer, vai escorregando, escorregando, até que, quando vê, já está quase caindo no chão. A vida espiritual é assim também. A queda nunca é de uma vez só. Começa com um deslize pequeno. Parece nada, mas depois vira cascata. E é aí que entram as estratégias do inimigo. Sutis, silenciosas, sorrateiras e incrivelmente eficientes. A primeira coisa que você precisa entender é que antes de Satanás tocar nos seus hábitos, ele toca no seu foco. E isso já é uma pista enorme do que está por vir logo em seguida. Se ele consegue mexer no seu foco, ele consegue mexer na sua fé. Porque o que você foca, cresce. E o que você ignora, morre. Simples assim. E olha, deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha notado. O inimigo não tira alguém da presença de Deus com uma guerra espiritual cinematográfica. Não. Ele tira com um cansaço, com uma overthinking, com uma comparação boba no Instagram, com uma conversa que parecia inocente, mas te deixou pesado, com um hábito que não parece errado, até que vira compulsão, com só hoje eu não vou orar. As pessoas esperam demônios gritando. Ele trabalha no silêncio. E por trabalhar no silêncio, a maioria dos escolhidos não percebe que está sendo puxada para longe. E aqui entra algo importante. O inimigo nunca usa algo que você odeia. Ele usa algo que você gosta. Algo que te relaxa, te distrai, te acalma. Pelo menos no começo. Por isso que tantos escolhidos caem sem perceber, porque não parece um ataque, parece conforto.
e o desconforto só chega depois. Agora deixa eu te contar uma parábola simples, mas profunda. Imagina um pescador experiente. Ele não joga qualquer isca na água. Ele usa a isca que o peixe mais gosta. E adivinha? O peixe não morde porque quer ser capturado. Ele morde porque quer se alimentar. Ele acha que está escolhendo algo bom. Mas, na verdade, está indo direto para a armadilha. Com os escolhidos acontece a mesma coisa. O inimigo não joga uma isca feia. Ele joga uma isca bonita. Algo que te agrada. Algo que combina com você. Algo que não parece tão ruim, mas que te afasta da presença. E se você parar agora e olhar para sua vida, pode ser que algumas dessas iscas estejam por perto. Só que calma, respira, não se culpe. A ideia aqui não é te acusar, é te abrir os olhos. Porque a pior prisão é aquela que a pessoa nem sabe que está dentro. E tem algo ainda mais profundo. Os ataques mais fortes acontecem quando Deus está prestes a te promover. Isso você precisa fixar. Toda vez que Deus está preparando um upgrade espiritual, emocional, ministerial, sentimental, pode ter certeza, o inimigo vai tentar te distrair antes disso acontecer. Porque se ele te distrai, ele te estagna. E se ele te estagna, você não cresce. E se você não cresce, você não ameaça o inferno. Agora, deixa eu fazer uma observação engraçada, mas verdadeira. Já reparou que a gente consegue passar horas vendo memes, vídeos engraçados, fofoca, TikTok, mas quando senta para orar, 5 minutos parecem 3 horas? Isso não é fraqueza sua, isso é batalha espiritual. Mas como ela é silenciosa, o cristão pensa que a culpa é dele. Não é, é guerra. E na segunda parte desse vídeo, eu vou te mostrar como essa guerra é construída e quais são as 7 coisas específicas que o inimigo usa, sempre as mesmas, para tentar afastar um escolhido da presença de Deus. E o pior, ele usa sem que a pessoa perceba. Mas calma, ainda não é agora que vou revelar. Antes, você precisa entender o terreno onde o pisa. Porque a verdade é, o inimigo não teme cristãos perfeitos. Ele teme cristãos conscientes. Porque o cristão consciente não cai sem perceber. E é exatamente essa consciência que eu quero ativar em você, com leveza, com carinho, com humor, com verdade. Então me escuta com atenção. Você não está longe de Deus. Você não está mal espiritualmente. O que está acontecendo é que existe uma batalha e você está no meio. E o simples fato de você estar ouvindo esse vídeo já mostra que Deus está te puxando de volta para perto. O inimigo não perde tempo com quem não tem valor. Se ele te ataca, é porque você é perigoso para o inferno. E é isso que você precisa lembrar sempre. Respira fundo, porque o que eu vou revelar agora em seguida pode te libertar de coisas que você nem percebeu que estava preso. Mas antes, deixa eu falar com você como um amigo. Se esse conteúdo já está te abençoando, guarda essa casa aqui. Aperta o botão de inscrição como quem diz, Senhor, continua falando comigo. Ativa o sininho, deixa o like, não por mim, mas para o próprio YouTube entender que você quer continuar recebendo alimento espiritual de verdade. E se quiser comentar algo, manda ver. Aqui é uma família, ninguém te julga. Agora que você já entendeu o terreno onde pisa, chegou o momento. Mas antes de revelar as 7 coisas, deixa eu te lembrar de uma verdade espiritual importante. Deus nunca mostra uma armadilha sem também mostrar uma saída. Ele nunca expõe o inimigo sem te entregar autoridade. Toda revelação acompanhada do Espírito Santo gera libertação, não acusação. Por isso, ouça essas próximas palavras sem medo, sem peso, sem aquela culpa que às vezes tenta pegar carona na nossa mente. Ouça com o coração leve, porque o objetivo aqui não é atirar pedras, é entregar chaves. E aqui vai outra coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. Muitas vezes, o inimigo não quer destruir a sua fé. Ele só quer esfriar ela. Não precisa te fazer abandonar a Bíblia, basta te convencer a deixá-la fechada. Não precisa impedir você de orar, basta te convencer que depois você ora. Ele não precisa te tornar um pecador terrível, basta te tornar um cristão distraído. E é aí que mora o perigo silencioso. Porque antes de vencer uma pessoa por fora, Satanás tenta vencê-la por dentro,
tirar a fome espiritual dela, fazer a alma dela ficar pesada, fazer ela acreditar que está tudo bem enquanto vai se afastando 1 milímetro por dia. O inimigo não tem pressa, ele tem estratégia. E agora sim, depois dessa preparação, chegou o momento de revelar as 7 coisas que Satanás usa para tirar um escolhido da presença de Deus sem que ele perceba. Mas lembra, não é para você se condenar se você se identificar com alguma delas. É para você despertar. Vamos lá. A primeira coisa é a distração constante. E é impressionante como isso funciona. Hoje em dia, qualquer vibração do celular tira o foco de uma pessoa na hora. Basta um vídeo, uma notificação, uma comparação, uma dancinha, uma fofoca, e quando você vê, já passou meia hora, depois 1 hora, depois um dia inteiro, e aquela comunhão que você queria ter com Deus ficou para amanhã. Só que amanhã vira semana, semana vira mês. O inimigo sabe que não precisa arrancar Deus da sua vida, ele só precisa ocupar o lugar onde Deus falaria com você. A segunda coisa é o cansaço emocional. Esse é sutil. Você não está em pecado, não está fazendo nada de errado, mas está tão sobrecarregado emocionalmente que orar parece escalar uma montanha. Ler a Bíblia parece carregar um saco de cimento. A alma fica pesada. Isso não é falta de fé, é desgaste emocional. E o inimigo adora usar isso, porque um cristão cansado pensa menos, desiste mais rápido e se afasta sem perceber. E olha, acontece com todo mundo, até com gente cheia do Espírito. Por isso, cuide da sua alma. Às vezes, o espiritual começa no emocional. A terceira coisa é a ferida não tratada. Uma mágoa pequena, uma palavra que machucou, uma injustiça que você engoliu, uma expectativa frustrada. Parece simples, mas isso é alimento para o inimigo. Porque quando o coração está ferido, ele começa a acreditar em mentiras. Ninguém liga para você, Deus te esqueceu, as pessoas são todas iguais. E aí a pessoa começa a se isolar. E não existe cristão que sobreviva isolado. Deus cura feridas, mas só as feridas que você deixa ele tocar. A quarta coisa é a tentação disfarçada de oportunidade. E aqui eu preciso que você fique atento. Nem tudo que parece bom é de Deus. Às vezes o inimigo abre portas também. Portas bonitas, portas que brilham, portas que parecem perfeitas, mas que fazem você perder o foco. Não é pecado, mas te afasta. É aquela amizade que não parece errada, mas suga sua fé. É aquele trabalho que te dá dinheiro, mas tira sua paz. É aquela conversa que parece inocente, mas enfraquece sua alma. Nem toda oportunidade vem do céu. Algumas vêm do abismo, mas embrulhadas como presentes. A quinta coisa é a autossuficiência. Esse é um dos ataques mais silenciosos do inferno. Não precisa fazer você pecar. Basta fazer você acreditar que consegue sozinho. O inimigo ama quando um escolhido começa a confiar mais na própria força do que na presença de Deus. Porque quando você acha que está forte, você relaxa. E quando relaxa, você enfraquece. E quando enfraquece, você cai. Por isso, lembre-se, dependência não é fraqueza. Dependência é poder. Quem depende de Deus nunca está vulnerável. A sexta coisa é o sentimento de indignidade. Opa, mas isso não seria ao contrário? Não seria orgulho? Não. Tem cristão que não cai por orgulho, cai por achar que não merece mais levantar. É aquele peso de culpa que vira corrente. O inimigo sussurra: você errou demais. Agora Deus te largou. Você não é mais digno. Só que, deixa eu te contar um segredo espiritual profundo. Deus nunca escolhe pessoas porque elas são dignas. Ele escolhe porque Ele é amor. Então, se você tropeçou, levante.
Não aceite a mentira de que Deus cancelou o amor dele por você. A cruz já garantiu o retorno. E agora, a 7ª coisa, a mais perigosa, a mais silenciosa, a mais comum. A 7ª coisa é a companhia errada. Não precisa ser inimigo, não precisa ser má pessoa. Às vezes, é só alguém que puxa você para baixo. Alguém que alimenta a sua carne, mas enfraquece seu espírito. Alguém que te distrai do propósito. Alguém que te faz relativizar valores. Alguém que te tira do caminho devagarinho. Não precisa destruir sua fé. Basta te tirar 5 graus do foco e em alguns meses você está perdido sem perceber. Relacionamentos são portas espirituais. Cuidado com quem anda do seu lado. Agora, depois de tudo isso, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Satanás só luta tanto para afastar você porque você é extremamente valioso para Deus. Ninguém tenta roubar casa vazia. Ninguém tenta derrubar alguém que não representa ameaça. Os maiores ataques são sinais de grandes chamados. Mas agora que você reconhece essas 7 coisas, você já começou a vencê-las. O primeiro passo da libertação é a consciência. E olha, o Espírito Santo já está fazendo isso aí dentro do seu coração agora. E antes de encerrar, deixa eu falar com você com carinho. Se você sentiu Deus falando com você nesse vídeo, se algo aqui abriu seus olhos, se você pensou, meu Deus, isso era para mim, então faz assim, se inscreve no canal, mas se inscreve como quem toma uma decisão espiritual. Como quem diz, Senhor, continua falando comigo. Aperta o like como quem planta uma semente. Ativa o sininho como quem diz, eu preciso continuar sendo alimentado. Deixa seu amém nos comentários se essa mensagem te edificou. Aqui você vai ter palavra, reflexão, consolo e verdade, sem julgamento, sem peso, sem religiosidade vazia. Só Deus e você. Agora, deixa eu entregar o final de tudo. Você não está longe de Deus. Você não perdeu a presença. Você só foi distraído. Mas Deus está te chamando de volta, hoje. Bom, meus irmãozinhos em Cristo, vou ficando por aqui. Que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém.